Evangelho de Mateus, no capítulo 16, parece que os irmãos estão com um pouquinho de frio, assim, a mão gelada e tal. Fique tranquilo, se te servir de consolo, eu tenho uma cunhada minha que mora na Suíça, esses dias ela falou para mim que estava 6 abaixo de 0 lá. Então nós estamos no lucro aqui, né? Estamos tranquilos. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Todos acharam? Amém? Você que está em casa também. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntaram ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra neste momento. Nos abençoa, Senhor, e fala conosco nesta noite. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se eu tivesse lá, queria eu falar isso, porque é uma frase poderosa. Interessante ver que Pedro disse essa frase e, logicamente, o Senhor vai dizer a Pedro que isso não vem dele. Não vem da sabedoria dele, mas é Deus que revelou. Quando nós pensamos sobre a igreja de Jesus, aqui é a fundação, não é a inauguração, mas é a fundação da igreja de Jesus. Aqui o Senhor vai dizer, e é nessa declaração de Jesus, quando ele diz que edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E aí nós pensamos assim, mas e se nós entendemos que igreja somos nós? E se algum de nós cair e afastarmos do Senhor, ou abraçarmos este mundo e abandonarmos o Evangelho? Então a palavra do Senhor Jesus não foi verdadeira. Mas a palavra de Jesus sempre é verdadeira. E ele está dizendo certo, que o diabo não poderá vencer a igreja. Se você for vencido pelo diabo, porque você não é igreja. É porque não há salvação. E é exatamente isso que nós vamos aprender nesta noite, que talvez muitos de nós já aprendemos, que a edificação da igreja, ela depende de 5 coisas. E a primeira delas é que a revelação de Cristo vem por parte de Deus. Ninguém conhece Jesus pela sua própria inteligência. Ninguém conhece Jesus pela sua própria capacidade intelectual ou de sabedoria do mundo. Ninguém conhece Jesus. E quando eu digo conhecer Jesus, eu estou dizendo experimentar Jesus. Ter uma experiência em que você possa realmente conhecê-lo profundamente, e para isso é necessário que você
receba Jesus como Salvador e Senhor. Então, por isso que, quando nós olhamos, por exemplo, João, capítulo 16, verso 13, vai dizer, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará por toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está por vir. Quando Jesus vai dizer para Pedro, olha Pedro, é Deus quem te revelou isso, não é você mesmo que fica sabendo, foi Deus que te revelou. Jesus está dizendo, e ele vai dizer, um pouquinho depois dessa declaração linda e poderosa de Pedro, que nós entendemos que é vinda de Deus, essa declaração revela para nós que Pedro ainda viria a se converter. Porque um pouquinho depois Jesus vai conversar com Pedro, e Jesus vai dizer para Pedro o seguinte, Pedro, o diabo pediu para peneirá-los, aos discípulos. Quais discípulos? Todos os discípulos, eu e você também. E Jesus disse para ele assim, mas eu orei por você, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Uai, Pedro não era convertido? Ninguém ainda era convertido, porque a conversão para os discípulos se dá no ato do Pentecostes. No momento em que eles estão lá dentro, naquela parte de cima da casa fechada, escondidos, com medo, quando o Espírito Santo vem e entra em suas vidas, acaba o medo, acaba o receio, eles arreganham as portas, saem para fora e começam a pregar o Evangelho. E começa a falar de Jesus. E a igreja começa a crescer. Ali é a inauguração da igreja. A fundação da igreja foi com o ato declarativo de Jesus. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há de vencê-la. E quando os discípulos aceitam Jesus, ali naquele momento em que o Espírito Santo entra, e ali é o Espírito Santo que dá o entendimento, é o Espírito Santo que dá a iluminação da palavra de Deus, é o Espírito Santo quem capacita, por isso que ninguém pode conhecer a Deus se isso não vier dele mesmo para nós. Ninguém pode conhecer Jesus, ninguém pode aceitar Jesus, porque ele está com vontade de aceitar, ou porque ele acha que Jesus é bacana, então eu vou aceitá-lo. Não, só se pode receber Jesus através do Espírito Santo. Por isso que há questões nesta vida que você não adianta discutir com as pessoas. Não adianta você discutir com as pessoas, por exemplo, a doutrina do dízimo. O camarada fala assim, você é doido, rapaz, dá o seu dinheiro lá para a igreja. Dou o dinheiro para a igreja, sim. Dou. Porque eu não estou dando para a igreja, estou dando para Deus. É uma expressão da minha fé. E as pessoas não entendem. As pessoas não entendem porque nós podemos estar domingo de manhã assistindo lá televisão, esporte espetacular. Nem sei se tem mais esporte espetacular, existe ainda? Nem sei. Né? Pode assistir os esportes da vida domingo de manhã. Você vem para a igreja? Vou para a igreja. E domingo à tarde você pode descansar, fazer um passeio, vai para a igreja? Vou para a igreja. Vou para a igreja. Porque nós aprendemos que ter comunhão e aprender da palavra de Deus é o mais importante. Isso não quer dizer que eu não passeio, isso não quer dizer que eu assisto futebol, isso não quer dizer que eu me divirto com a minha família, isso não quer dizer nada. Então, o que nós podemos entender é que a revelação de Cristo, para nós, ela vem da parte de Deus. É uma ação do Espírito Santo em nossa vida. A edificação da igreja depende de Cristo ser o fundamento. Não só aí conhecendo Jesus como Salvador e Senhor, mas tendo Jesus como fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, o Senhor diz para nós, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. O texto que nós lemos de Mateus capítulo 16, Jesus vai dizer algo muito interessante.
e que muitos interpretam de forma equivocada. Quando Jesus está dizendo, vamos supor que Jesus está aqui dizendo para nós aqui, olha, para Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra, Jesus dizendo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É isso que Jesus está dizendo. A pedra fundamental é Jesus. A pedra angular é Jesus. E Pedro vai confirmar isso na sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do verso 4, quando ele diz, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Quem é essa pedra viva? Jesus. Foi rejeitado pelos seus. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Percebe então que nessa edificação, Jesus é o fundamento, toda a nossa vida, toda a nossa teologia, toda a nossa doutrina, toda a nossa fé está baseada e está fundamentada em Jesus e no seu sacrifício na cruz por nós. Então, uma vez que nós somos revelados através por Deus a Cristo Jesus, agora a edificação da igreja depende de que Cristo seja o fundamento. Uma vez que nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, ele se tornou então para nós aquele que é o fundamento da nossa vida. Toda a nossa vida, toda a nossa fé e toda a nossa teologia está baseada em Cristo Jesus, que traz para nós a sua doutrina. Em terceiro lugar, a edificação da igreja depende de Cristo exercer o seu poder soberano. E aqui Mateus 28, dos versos 18 ao 20, o Senhor vai dizer para nós, já ascendendo aos céus, e quando ele diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ora, o que Jesus está dizendo para nós é que a igreja dele só pode ser edificada não só quando nós recebemos ele como Salvador da nossa vida, mas quando nós recebemos ele como Senhor da nossa vida. E ele dá uma ordenança para nós aqui. Ele está dizendo para nós que foi dada toda a autoridade, ele é o nosso Senhor, ele é o dono da nossa vida e, portanto, ele está dando uma ordem, ele não está dando um conselho, ele não está pedindo um favor, ele está dando uma ordem. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não só batizando, mas ensinando a obedecer a tudo que lhes ordenei. Eu só posso ensinar algo que eu faço. Eu só posso ensinar algo que eu tenho autoridade para ensinar. Eu só posso indicar que alguém precisa obedecer a Deus e posso ensinar as pessoas a obedecer a Deus pelo meu exemplo. Cada um de nós temos uma missão. Quando nós lemos lá e seguimos na leitura de 1 Pedro, capítulo 2, se você seguir a leitura, o texto vai dizer que eu e você somos sacerdotes de Deus e temos uma missão a cumprir,
que é falar da parte de Deus, e aí nós estamos sendo profetas de Deus, quando nós levamos as pessoas, ensinando as pessoas a obedecerem a Deus, e isso tem que partir da nossa obediência também. A edificação da igreja depende de Cristo exercer o seu poder soberano a partir da minha vida, a partir da minha casa, a partir do meu coração. Não é possível o Senhor exercer a sua soberania sobre a minha vida se eu não obedecê-lo. Até porque o Senhor, Ele não é aquele que força com que nós possamos obedecê-lo, mas Ele é aquele que nos convida a uma vida de obediência para que nós possamos ser abençoados por Deus. Ele dá uma ordenança para nós e Ele requer de nós obediência. Quando nós não obedecemos, nós estamos sendo rebeldes, não querendo cumprir a vontade do Senhor. Mas quando nós deixamos o Senhor ser soberano em nossa vida e obedecemos a sua palavra e cumprimos a sua palavra, a igreja de Jesus, ela é edificada. Em quarto lugar, a edificação da igreja depende dos discípulos confessarem a Jesus. Ora, aqui é interessante, porque os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Atos capítulo 8, verso 4, conta para nós que Deus espera que cada um de nós possamos realmente testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. A edificação da igreja depende de nós falarmos, confessarmos a Jesus, às outras pessoas, testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Em Atos 1:8 vai dizer que os discípulos eram testemunhas de Jesus por onde quer que passavam. Significa que essa tradução de testemunha é também dada como mártir. Eles estavam dispostos a sofrer para obedecer ao Senhor. E é interessante porque eles pagam o preço. Pedro e os discípulos, como Paulo também, são diversas vezes acorrentados, surrados, açoitados e orientados a não falar daquilo que o Senhor tinha lhes ensinado. E em quinto e último lugar, a edificação da igreja depende de levar o ataque até as portas do inferno, conquistar a morte através da ressurreição. A nossa única guerra, nosso único enfrentamento com o nosso inimigo é quando nós falamos de Jesus. Perdão. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos desafiando o inferno. Quando você fala de Jesus, você está desafiando o diabo. Significa que é um cabo de guerra. O diabo tentando levar as pessoas para o inferno e você, através do seu testemunho, tentando conquistar mais alguém para o Senhor. É claro que os resultados estão na mão do Espírito Santo. É claro que a resposta vem do Espírito Santo. É claro que depende do Espírito Santo e da pessoa permitir que o Espírito fale ao seu coração e convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Mas cabe a cada um de nós levar a mensagem do Evangelho por onde quer que nós possamos ir. Atos capítulo 5, a partir do verso 27, diz assim: tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome, o nome de Jesus. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. A edificação da igreja depende da nossa resposta ao chamado que Deus tem dado a cada um de nós.
Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar em silêncio. Nós não podemos ficar quietos, acomodados. Devemos pregar de Jesus. Devemos falar do plano de salvação, para que a igreja seja edificada, para que eu, como igreja, seja edificado. Eu preciso me dispor a depender de Deus e cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida. Isso significa que eu não tenho que abandonar tudo, não. Você pode ser aí o empresário, pode ser o funcionário da sua empresa, pode ser esposo, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser esposa, não importa. Aonde você está, você deve testemunhar de Jesus. Pode até ser aposentado também, não tem problema. Aí que tem tempo, né, irmão Emílio? Aí que tem a oportunidade de poder falar para as pessoas, entregar o folheto, testemunhar daquilo que Deus tem feito em sua vida, pedir a Deus uma oportunidade para pregar a alguém. Eu queria fazer um desafio a você nesta noite. Preste atenção. Talvez você pense assim, às vezes acontece tantas coisas e eu não consigo testemunhar para ninguém, porque não aparece ninguém às vezes. Peça a Deus para colocar uma pessoa no seu caminho essa semana ainda, para que você possa falar de Jesus. Pastor, o que eu vou falar de Jesus? Fala o que Jesus fez na sua vida. Fala o que Jesus tem feito na sua vida. Diz para ele aquilo que se eu desse o microfone para você, você ia dizer, sabe o quê? Jesus é o meu Salvador, não é? Jesus é bom, não é bom? Jesus é Senhor. Jesus me abençoa. Jesus cuida de mim. Jesus me sustenta. Jesus morreu na cruz para que eu e você tenha vida eterna. É isso que nós temos que falar. Peça a Deus, quando você sair daqui nesta noite, saia daqui com este propósito, estando atento que Deus vai te dar uma oportunidade de você falar dele. E você vai começar a falar. E uma oportunidade que você vai ser edificado e você vai ficar empolgado e animado a poder testemunhar mais. E se tem uma coisa que nós podemos fazer que mexe com as entranhas de Deus, se Ele assim o tivesse, seria falar de Jesus. E seria falar do plano de salvação. Você estaria edificando a igreja, você estaria edificando você mesmo. Você é a igreja, eu sou a igreja, fazemos parte deste prédio espiritual, dessa edificação espiritual, para nos tornarmos cada dia mais casa de Deus. O que Deus espera de nós, irmãos, é que nós possamos edificar a igreja de Jesus. E se nós somos igreja de Jesus, nós vamos edificá-la. Se em algum momento o diabo nos vence, e nós não permitimos, e ele só vai vencer a igreja, e essa batalha se resolve no final de tudo, se resolve na vinda do Senhor, se resolve na consumação, e Deus separando o trigo do joio, e aí você precisa se perguntar, eu sou trigo ou eu sou joio? Eu sou pedra de edificação ou eu sou piolho de pedreiro, que só está para atrapalhar? Que Deus nos abençoe e que Deus coloque em nós cada vez mais a intenção de querer sempre edificar a casa do Senhor, edificar a igreja de Jesus, para que nós possamos cumprir a vontade do Senhor em nossa vida. Há um chamado para cada um de nós, para que nós possamos edificar a casa de Deus, e eu só posso edificar a casa de Deus quando eu estou disposto a obedecer a Deus, aonde quer que eu esteja. Isso é para o pastor, isso é para o diácono, isso é para o leigo, isso é para o músico, isso é para toda a igreja. Se você é igreja, então é para você. E você deve se sentir desafiado e responsável em cumprir a vontade do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Fechamos nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor,
Que o Senhor, nesta semana, coloque, ó Deus, alguém para que nós possamos testemunhar do Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a oportunidade de falar do Senhor, de entregar um folheto a Deus e dizer à pessoa, olha, Jesus ama você. Nos dê, Senhor, uma oportunidade clara, que ao chegar perto de nós essa pessoa, o Senhor nos aponte ela e nós estejamos preparados pelo Teu Espírito a falar de Jesus, a de testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu quero contar uma experiência enquanto o pessoal se aproxima, pode vir? Uma vez eu estava na casa de uma pessoa, estava sem Bíblia, e eu fui convidado a pregar na casa dela, e eu sentei, e uma pessoa muito religiosa, e ela tinha um quadro na casa dela. Ela tinha lá os santos lá, que ela era devota, alguns santos estavam lá, e no quadro, ela tinha um quadro, e o quadro tinha o céu aberto, uma mesa com pão, com suco de uva, assim, uma Bíblia aberta no quadro, e tinha um pombo voando, vindo em sentido à mesa, né, o céu como se o céu estivesse aberto assim. Foi um prato cheio para mim aquilo ali. E é interessante, quando você vai pregar para uma pessoa, eu aprendi essa técnica. Você nunca deve confrontá-la tão de cara. Eu disse para ela assim, puxa, eu vejo que a senhora é uma pessoa religiosa. As portas se abriram. Ela falou, nossa, eu sou mesmo muito religiosa. Falei, que bom, né? E eu comecei a conversar com ela. Isso foi alguns anos atrás, lá em Iguape, quando eu fiz um impacto, quando eu era pastor da Igreja Batista Memorial. E ali foi uma bênção, que nós estávamos em 5 pessoas, e nós podemos testemunhar de Jesus, e aquela casa, todos naquela casa, inclusive da casa vizinha, aceitaram Jesus como Salvador. Porque a gente permitiu ser usado por Deus. Não é a gente que fala, irmãos, é Deus quem fala. A gente é só instrumento. Quem toca é Deus. Ele que toca o instrumento que somos nós, e as notas saem perfeitas. Amém?